Vida e Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando com um especialista, um gastro, especialista no fígado, Dr. Roberto Teixeira. Uma honra a gente recebê-lo aqui, você que tem um currículo inspirado nessa formação essencial que é o cuidado das pessoas, especialmente na questão do fígado. Doutor, muitas questões chegaram aqui no intervalo. Uma delas é o seguinte: um rapaz jovem que pratica atividade física e apresenta gordura no fígado. Embora nesse momento tenha parado um pouco as atividades, mas ele apresenta, é magro, porte mais atlético. Como uma pessoa dessa adquire uma gordura no fígado? Então, o que é importante a gente entender é que nem toda gordura presente no fígado, ela é prejudicial. Ok. Por exemplo, a maioria dos pacientes vai passar por algum médico, um clínico ou um ginecologista ou médico da família que vai acabar pedindo um exame de ultrassonografia abdominal. Esse exame que a gente passa o gel, aquela gelatina no aparelho, faz uma ultrassonografia para fazer um check-up no abdômen, ele serve para várias coisas. Ele vai ver se a gente tem pedra na vesícula, ele vai ver se o nosso fígado está engordurado, porque o excesso de gordura no fígado muda a percepção no aparelho de ultrassom. A gente vê o fígado diferente, de uma cor diferente, de uma textura diferente. Mas ele é usado para ver os rins, a próstata, no homem, várias coisas funções. Podem ser estudadas por um ultrassom. Quando o ultrassom demonstra presença excessiva de gordura no fígado, isso não quer dizer que nós estamos diante de uma gordura preocupante, mas também não quer dizer que isso não seja nada e que deixa para lá, porque quase todo mundo tem, deixa quieto. Não. Quando a gente se depara com esse diagnóstico de excesso de quantidade de gordura no fígado, que foi diagnosticado por um ultrassom abdominal, é importante realizar alguns exames de sangue, que são exames que medem substâncias produzidas pelo fígado, que se ele estiver sendo machucado, agredido por alguma coisa, elas vão dar aumentadas no exame de sangue. Mas além dessas enzimas, dessa questão do sangue, a pessoa sente quando o fígado apresenta uma gordura? Não necessariamente. Não sente? Não necessariamente. Porque às vezes um alimento a gente se sente desconforto, dói, mas nesse caso não. Não, o fígado ele não tem uma inervação própria do ponto de vista sensorial para que ele doa. Então, essa história que o fígado dói é muito relativo, a gente não pode levar isso muito em conta. Mas isso é muito perigoso, porque às vezes você pode descobrir algo que já está muito infiltrado. Exatamente. Por isso que a gente recomenda que os pacientes que se submeteram a algum tipo de ultrassonografia abdominal, ultrassonografia abdominal, e foi detectado um excesso, um acúmulo de gordura no fígado, que eles continuem a investigação com o seu médico, fazendo alguns exames de sangue que possam direcionar se essa gordura apenas está depositada ali como uma reserva tática do organismo, que guardou uma gordurinha a mais, pensando que um dia a gente vai precisar usá-la, e isso é uma coisa que não tem grandes consequências. Ou se essa gordura já está lá há tanto tempo, que já existe uma infiltração gordurosa na glândula hepática, no fígado, e que essa infiltração está levando a uma inflamação crônica do fígado, levando então ao segundo estágio, que é a esteatohepatite. Essa sim é uma doença perigosa, que pode ao longo de 8, 10, 12 anos evoluir para a cirrose, que está relacionada a um maior risco do desenvolvimento do câncer de fígado, e que hoje, por exemplo, Simone, nos Estados Unidos, a esteatohepatite de longa duração, ela é responsável por mais de 8% dos doentes que vão precisar fazer transplante, são por causa disso. Mas ela é cruel, então, porque ela atinge e não tem volta nesse Quando estágio. ela vai destruindo o fígado lentamente, progressivamente, a partir de um certo ponto, isso não é mais reversível. Passa a ser uma doença irreversível. E se em cima desse fígado levemente engordurado, de um paciente sedentário e levemente obeso,
que além disso bebe bastante. Então nós temos o álcool machucando um fígado que já está sendo agredido pela gordura. E aí nós vamos ter uma doença hepática que vai evoluir mais rapidamente, porque nós temos duas causas agindo. E se eventualmente esse doente tem uma hepatite C crônica e não está tratando porque não sabe, ou uma hepatite B crônica, as coisas vão se juntando e piorando. E tornando o quadro cada vez pior. Recordando, né, doutor, que o fígado é o único órgão do nosso corpo que se regenera, que se reconstrói, mas dependendo do estágio da doença... O fígado, a gente pode dizer, na prática, no português coloquial, ele aguenta muita pancada, sem reclamar. E às vezes a gente abusa desse fato de que ele aguenta muito sofrimento, muita lesão, sem reclamar. E muitas pessoas vão deixando a coisa progredir, até que a gente vai fazer diagnóstico de fases muito avançadas da esteatohepatite. Então a gente deveria prestar um pouco mais de atenção. Se os nossos hábitos alimentares estão um pouco mais próximos do ideal, se a gente consegue fazer 20, 25 minutos de uma atividade física todos os dias. Diária. Se é possível, dentro da minha empresa, do meu trabalho, do meu plano de saúde, do SUS, do posto de saúde, que eu vá fazer um check-up do fígado uma vez por ano, que é apenas um ultrassom e 4 exames de sangue, para que eu tenha consciência de qual é a situação atual do meu fígado hoje. Para eu me cuidar. Exatamente. Doutor, algumas questões aí na sua fala, normalmente as pessoas dizem, olha, se você, quando for comer, ingerir líquido junto, isso não faz bem para a sua saúde, você vai ficar com a sensação, vai ficar inchado e tal. Eu queria saber qual é a relação do líquido com a comida. Isso prejudica, isso pode vir a criar a gordura no fígado. E relacionado a essa comida, alimentos calóricos, massas, enfim, se auxiliam no desenvolvimento desse quadro. Então vamos lá, vamos dividir em duas fases aqui a resposta. O problema é que nós estamos, em geral, consumindo uma alimentação muito rica em sódio. Sal. Sal, exatamente. Então existem até leis no Congresso que estão em tramitação para que se diminua a colocação de sal em alimentos industrializados, na bolacha, no refrigerante, no tempero que já vem pronto, artificial. E a gente sabe que quando a gente se alimenta com excesso de sódio, a gente acaba retendo muito líquido no nosso organismo. Essa é a questão. Essa é a questão. Isso vai aumentar a quantidade de água no nosso sangue e vai gerar um monte de problemas. Basicamente, pressão alta, problemas nos rins, problemas de coronária, etc, etc. E, obviamente, isso indiretamente vai sobrecarregar um pouco o fígado. Não que isso tenha uma ação direta sobre ele. Não é instantâneo. Mas é um fígado que vai ter que trabalhar mais para colocar a casa em ordem. Entendi. É diferente de o fígado de um atleta que come bem e que faz exercício regularmente, que é muito simples. O trabalho do fígado para colocar a casa em ordem, ele não é muito necessitado. Exatamente. E a segunda parte é das calorias. Né? Existem comidas que uma pequena porção fornece uma enorme quantidade de calorias. Isso não necessariamente é ruim. Por exemplo, um corredor que corre maratona, na véspera da maratona, ele come macarrão e lasanha. Porque ele precisa de uma enorme quantidade de energia, porque ele vai gastar aquilo rapidamente numa corrida exaustiva de 3 ou 4 horas. Agora, o problema é quando eu gasto 150 calorias e como 3.000, através da massa, da pizza e da lasanha. E a questão do carboidrato? Então, o carboidrato, ele é uma molécula, ele é um açúcar, que tem uma capacidade de fornecer muita energia com pouca quantidade de alimento. Isso não necessariamente é ruim, só que eu preciso gastar aquilo que foi ingerido. Agora, eu sempre fico encucada com isso. Tem pessoas que têm mais fome, tem outras que têm menos fome. É verdade. Uma pessoa se satisfaz com uma porção pequena, a outra não, precisa comer mais, senão sente um buraco no estômago. Como é que lida com isso, o perfil da fome da pessoa?
A gente pode entender que existe uma gangorra no cérebro, numa região que chama hipotálamo, que é uma gangorra entre fome e saciedade. E o obeso, o comilão, ele está sempre com fome. Ele come, daí 10 minutos ele está com fome. Mas tem o comilão magro. Tem. O que acontece é que nós ainda não entendemos completamente como é que é esse equilíbrio fome e saciedade no cérebro. Mas existem alguns indícios. Por exemplo, se a gente faz exercício regularmente, a gente vai acabar liberando alguns hormônios importantes no exercício, as endorfinas e os chamados hormônios incretínicos, que vão melhorar a nossa sensação de saciedade. Se a gente consegue dormir bem, uma boa noite de sono, a gente diminui a liberação de substâncias no dia seguinte. Então a gente precisa dormir bem. Porque diz que isso tem a ver com engordar, né? Com certeza. E uma coisa importante agora para as avós de plantão. Talvez o paladar para doce, para carboidrato, da criança pequena, ele seja muito modulado ou ele seja formatado na primeira infância, do 0 aos 3 anos. Então, existem estudos mostrando que se eu nunca dei um doce, nunca pus açúcar num suco para uma criança recém-nascida, pode ser que quando ela se torne um jovem, um adolescente, ela vai tomar um suco de laranja ou acerola que eu posso achar muito azedo e ela vai achar normal. Ela não tem necessidade de adoçar. Então a gente precisa tomar cuidado de querer formatar o paladar das nossas crianças ao nosso. Então é aquela avó que põe açúcar no leite porque fica com dó do nenê, que coloca mel no iogurte porque acha que está muito azedo ou muito amargo. As crianças realmente não precisam de suplementação de açúcar. Você falou em colocar mel, o mel com a banana e tudo mais, e chegou uma pergunta, aliás, chegaram várias, muito obrigada, pessoal, do Clério, ele é de Ilicínia, Minas Gerais. Qual é a fruta, então, que é boa para quem tem gordura no fígado? Ou qual é a comida também? Então, vamos tentar ver da seguinte maneira, não existe uma receita de bolo, mas entre eu tomar um suco de fruta que vem numa caixinha industrializada, que foi processado, que está lá na geladeira há 3 dias. Fora a caixa, né? E eu comprar o saco de laranja e espremer as 3 laranjas que eu vou tomar agora, é óbvio que existe uma enorme diferença na ingestão desses 2 tipos de alimentos. Então, a gente fala assim, a gente precisa comer peixe, mas vamos comer peixe fresco. A gente precisa comer fruta, vamos comer fruta fresca. E existe aquilo que a doutora Edna, a nutricionista, estava falando no início. Sim. Se eu comer a maçã, se eu comer a mexerica, eu vou estar ingerindo o suco, que é riquíssimo em açúcar, frutose, mas eu também vou estar ingerindo a fibra, que é importantíssima para contrabalancear a absorção rápida. Então, existe uma tendência moderna na nutrologia de que fala que é melhor a gente comer a fruta, porque ela já vem pronta da natureza. Do que fazer suco. Do que fazer o suco. Ô, doutora, mas é incrível, né? A gente assiste os nutricionistas, os médicos falando, e a impressão que dá, eu tenho familiares que trabalham na agricultura a vida inteira. Isso é muito natural. Tome chá disso, chá daquilo, coma fruta, se alimente com... A gente está voltando, a gente está querendo voltar a uma agricultura mais familiar? Eu acho que sim, não só a maneira de produzir o alimento de maneira, vamos dizer assim, mais sustentável e orgânica. É um pensamento, por exemplo, você tem hoje na Europa, na Itália, na França, agricultores que vão plantar uma fruta. Eles vão fazer um pomar, por exemplo. E eles sabem que existem pragas, insetos que vão comer alguma coisa. E hoje essa visão é assim, vamos deixar os bichinhos comerem a parte deles. O que sobrar a gente colhe. Entendi. Porque eles também têm direito. Essa coisa da gente agredir o ecossistema com defensivo agrícola, com agrotóxico, para aumentar muito a produção e, consequentemente, a rentabilidade, a gente pode estar gerando uma produção alimentar um pouco diferente do que a história da agricultura. A história da agricultura tem mais ou menos uns 20, 25 mil anos que o ser humano aprendeu a cultivar o solo. Mas ela era uma agricultura menos agressiva, um pouco mais balanceada, etc. Então, o que a gente tem que entender é que a gente tem que ir mais na feira e comprar coisas mais frescas, mais naturais,
talvez... Saber de onde vem, Saber de onde vem e, se possível, comprar uma coisa que eu vou consumir hoje mesmo ou até amanhã. Não fazer uma compra para um mês inteiro, porque aí eu vou precisar de coisas enlatadas, empacotadas, congeladas, que vão ter conservantes, preservantes. É óbvio que essa tecnologia foi fundamental, por exemplo. Você não conseguiria fazer uma viagem longa de navio se não fosse isso. Se você não tivesse. Mas para quem tem essa possibilidade, quem mora no interior, a gente conseguir fazer uma atividade regular, uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, natação, não precisa necessariamente se inscrever numa academia extremamente... cheia de sucesso, né? Não é por aí. E tentar manter um ciclo de atividade regular, 20, 25 minutos todo dia. Todo dia. Olha, gente, vou falar que não é fácil, aqui ficou um desafio até para mim, viu, doutor? Várias perguntas chegando. A Gisleia Casemiro, de Barroso, Minas Gerais. Quem não tem vesícula, que cuidados deve ter com o fígado? E pode apresentar gordura também? Então, essa relação ela não é muito direta e clara. Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, algumas pessoas, quando passam por um aumento de ganho de peso, ou eventualmente quando perdem peso muito rápido, também tem isso, cirurgia bariátrica, pessoas que fazem regimes muito agressivos. Ou às vezes uma mulher engravidou e engordou muito. Durante a gravidez e depois emagrece muito rapidamente. Sim. Existe uma alteração na qualidade físico-química da bile. A bile é o que está dentro da vesícula, é o fel. A bile é uma substância produzida pelo fígado que cai no canal da bile, passa pela vesícula onde ela é guardada e armazenada e vai cair no intestino e vai ajudar em alguns passos da digestão. Quando a gente tem uma mudança na qualidade da bile, essa bile pode ficar muito grossa, espessa e pode formar cristais que depois vão virar pedras. Então o problema da pedra na vesícula, essa sim tem um componente genético importante. Quer dizer, a mulher que tem pedra na vesícula, geralmente ou a mãe teve ou a tia de primeiro grau teve. Tem um histórico. Geralmente é depois de uma gravidez. Após os 40 anos. Olha. Isso é um quadro típico dessa doença que chama colelitíase, que é a formação de pedra na vesícula. Isso não tem uma relação direta com a gordura no fígado. Porém, as causas que levaram a ter a formação da pedra na vesícula, por exemplo, ganhou peso muito rápido, perdeu peso muito rápido, o efeito sanfona, podem também estar relacionados ao aparecimento da gordura no fígado. Então a gente precisa tomar cuidado, que nem sempre na medicina essas relações são tão... Elas são exatas. Exatamente. A Camila Ferreira, de Rio Grande do Sul, São Paulo. Tenho 25 anos, sinto dores e inchaços abdominais. Não tenho colesterol nem diabetes, não faço ingestão de álcool e tenho esteatose hepática grau 3. Os inchaços podem estar sendo causados pela gordura no fígado? Isso é grave? Mais uma vez, é muito difícil dizer que essa relação é direta. Se a gente entender que essa paciente tem síndrome metabólica, tem o excesso de peso pela síndrome metabólica, e por isso ela apresenta gordura no fígado, é muito provável que ela esteja apresentando um quadro onde ela pode ter uma alteração cardíaca do coração que justifique esse edema, às vezes muito mais do que a gordura no fígado. Ô doutor, e vários e-mails aqui, quero aproveitar a sua explicação. Olha, tenho esteatose grau 2, grau 3, qual é a gravidade relacionada a esses números? Essa classificação, ela é feita através do médico que faz o ultrassom e vê o quanto aquele fígado mudou de coloração ao ultrassom. Isso não tem relação com a gravidade da doença. Porque, exatamente, a Ivone Dutra Freire, de Vitória Espírito Santo, diz que tem esteatose grau 3 e a médica não prescreveu nenhum remédio, indicou atividade física e emagrecimento. E ela está preocupada. Como assim? É grau 3? A gente vive hoje, a nossa medicina ocidental, a gente está vivendo uma epidemia de medicalização. Então, a gente quer achar um remédio para tudo, uma vacina para tudo. Quer dizer, muitos programas semanais de televisão, desde que eu era pequeno, eu me lembro que eles tinham uma chamada, não perca no próximo domingo a cura do câncer, ou a cura da obesidade, ou a cura da esteatose. Sim. E a gente sabe que não vai aparecer esse remédio milagroso que vai curar essa doença chamada esteatose hepática. É óbvio que algumas vitaminas podem ajudar o fígado a se recuperar
algum suplemento proteico prescrito por um nutrólogo pode ajudar o fígado a se recuperar. Mas a gente precisa entender que o tratamento da síndrome metabólica, da doença metabólica, aonde a esteatose hepática se encaixa, ela é basicamente uma retomada de um programa de vida saudável. É uma mudança de vida. Então a gente sabe que também, por outro lado, quem consegue fazer isso vai ficar livre não só da gordura no fígado, vai ficar livre do colesterol, vai ficar livre da pressão alta, vai diminuir a incidência de doenças inflamatórias e de câncer, porque a gente sabe que a célula que está inflamada na obesidade, ela também pode ter um risco maior de apresentar câncer de várias partes do organismo. Então, na verdade, o pacote que vem é muito positivo. Doutor, vou deixar uma pergunta para você ir pensando aí. Tenho gordura no fígado, já tomei várias medicações, sou obesa, não consigo emagrecer. O que eu posso fazer? Estamos falando sobre gordura no fígado. Obrigada aí por todos os e-mails que a gente recebeu, pela participação de vocês. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para responder essa e outras questões.